E aí, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui então para colocar as minhas primeiras impressões, né? Falar sobre as minhas primeiras impressões sobre o livro da Britney, A Mulher em Mim. Essa aqui é a edição da Buzz Edition, é a edição brasileira, que como a minha americana ainda não chegou, na verdade a minha britânica, não é americana, ela ainda não chegou, eu tive que trocar, né? Eu comecei a ler em português, para depois começar a ler em inglês. Aí essa aqui eu tirei a capa fina, que tem a foto da Britney e tal, para poupar e para não correr risco de amassar nem nada. Então ela tá assim, tipo a da capa dura dela é desse jeito. E como eu tinha mostrado para vocês, né, ela também vem com um marca-texto quando se compra na pré-venda, e eu acredito que nas lojas também ela está vendendo, vem com marca-texto e com a camisa. Bom, eu já falei sobre essa questão para vocês, sobre o que eu achei dessa questão de brinde e tal, no primeiro vídeo. Então eu não vou falar sobre isso aqui, vou falar mais sobre as minhas impressões sobre o livro. Bom, assim, para início de conversa, sem querer ser chata, mas já sendo, tem algumas coisas que me incomodaram em termos da tradução. Eu vi erro de sentença, eu vi péssima escolha de vocabulário, eu vi também erros ortográficos, então a revisão e a edição, pelo que me parece, foi feita às pressas, e eu acho que deixou o tom do texto como um tom de sessão da tarde misturado com autoajuda. Então eu fiquei bem decepcionada, porque eu acho que é bem difícil ser esse tipo de tom que a Britney usa na biografia dela original. Então eu fiquei chateada porque logo de início a minha primeira impressão, né, minha primeira experiência, eu tinha conseguido ficar livre dos spoilers, foi isso, né, foi esse tipo de texto. Então eu realmente fiquei bem chateada nesse ponto. Então é uma coisa que eu queria trazer para vocês, até porque eu reparei, não só no meu canal no YouTube, mas várias pessoas no meu WhatsApp e até no meu Instagram falaram que sentiram a mesma coisa, que tiveram problemas porque achou erro ortográfico, erro de sentença, né, sentença de oração, péssimo escolha de vocabulário, e que isso também incomodou e atrapalhou a leitura delas. Então eu fico feliz em saber que eu não fui a única aí nesse bolo. E tá assim que aí fica parecendo que eu não fico, que eu sou muito chata, né? Mas infelizmente quando se trata da Britney eu sou um tiquinho enjoada, mas enfim. Eu li bastante coisa já, não sei se eu vou lembrar de tudo, mas o que me chama a atenção é que a Britney ela focou bastante na parte pessoal do que na parte de como é que fala? Na parte pessoal, mais do que na parte profissional, né? E o que eu achei curioso, porque eu acho que isso quer dizer então que ela tá com uma vontade muito grande mesmo de falar pro mundo como que ela tá se sentindo, como que a curatela acabou com ela e com os sonhos dela e com a mulher, né, dentro dela, com o ser humano dentro dela, como que isso acabou gerando vários problemas emocionais dentro dela que ela já tinha desde nova. O início, né, os primeiros capítulos, quando conta sobre a vida dela lá em Louisiana, quando ela era criança, são bem pesados, porque ela fala sobre o alcoolismo do pai, fala sobre a depressão da mãe, fala também dessa pressão que o pai sempre exerceu, que pra gente não era novidade, a gente já sabia disso, que o pai exercia muito no Brian, e por conta disso o Brian também é cheio de problema emocional, só que ele não tem todos os olhos focados nele, né, como a Britney sempre tinha. A Britney também fala um pouco da parte pessoal dela, com quantos anos ela começou a beijar, a sair com garotos. Ela fala um pouquinho de como que ela conheceu a Christina Aguilera, da relação dela com o pessoal no Clube do Mickey, fala como que ela iniciou também a carreira, ela cita bem a Felícia, mas ela não dá tantos detalhes, ela só fala que a Felícia entrava e saía da vida dela, e que inclusive aquela questão que eles falam no documentário, acho que o Frame Britney Spears, que eles falam, que a Felícia fala assim, né,
eles disseram que para mim que a Britney não queria mais que eu fosse a assessora dela, né? E quando na verdade isso era uma mentira. A Britney nem sabia que a Felícia estava lá. A Britney cita esse episódio também, que ela ficou sabendo depois do que aconteceu. Então eu acredito que a Britney assistiu todos os documentários, sim. Porque muitas coisas que é dita no documentário, a Britney cita e fala logo em seguida assim, mais tarde eu fiquei sabendo. Então eu acredito que seja pelos documentários. Ela fala também da relação que ela teve com alguns homens, né? Ela fala sobre o aborto com o Justin, é um dos capítulos mais pesados que tem, porque ela conta mais ou menos o processo e como que ela se sentiu durante o processo do aborto. Como que o Justin lidou com isso e principalmente como que ela lidou. Lembrando que devia ser uma loucura na cabeça dela, porque ela era uma das mulheres mais milionárias e famosas da época. Ela estava na Dream, estava fazendo propaganda para a Pepsi, tinha a questão de Crossroads, então assim, mais lidar com o aborto e sabendo que assim, mais para frente um rompimento, né? Viria um rompimento com o seu ex-namorado que você achou que ia ser seu marido, que ia ser o amor da sua vida, realmente é inevitável não quebrar a pessoa. E foi exatamente o que aconteceu. E ela ainda estava se sentindo quebrada mesmo na época do In The Zone. Ela fala algumas coisas sobre as turnês, ela fala que a favorita dela é a Dream, que é a turnê Dream, só que ela achou a turnê muito extenuante, muito longa, que ela já estava doida para acabar, que tipo, Japão, aí depois ela teve que passar para o México, ela já estava cansada emocionalmente, ela já não estava mais aguentando. E eu acredito que assim, não tem nenhum artista que gosta de fazer turnê. Até o Michael Jackson falava que para ele a pior coisa do mundo era ter que fazer turnê. Ele queria mesmo era sair fora, fazer umas performances e tava tudo certo. Britney mesma coisa. Por mais que ela tenha amado a Dream, ela já tava assim de saco cheio, não tava mais aguentando. E aí a Dream terminou do jeito que terminou, né? No último dia caiu aquele temporal gigante lá no México e não deu para finalizar o show. Então ele foi cancelado meio que na hora, assim, né? E na época causou muita revolta, muita raiva nos fãs. A Britney ficou mal falada, enfim. Não foi um término ali muito bom de turnê, né? Depois com a Onyx, ela fala bem mal da Onyx. Ela fala que ela odiou fazer a Onyx, que não tinha nada na Onyx que ela gostava. Eu peguei isso bem assim, pessoal, porque eu fiquei muito chateada, porque a ideia que eu tinha da Onyx era da Britney se emancipando, assim, virando mulherão mesmo, saindo de menina, moça, para mulherão. Tanto é que a gente tinha aquelas cenas intensas e, né, assim, quentes, vamos dizer assim, que eu imaginei que ela estava fazendo aquilo justamente porque ela estava se redescobrindo e também ressignificando muita coisa. Então, quando ela falou que não gostava, que aquilo tudo foi um erro, eu fiquei bem chateada, até porque o photoshoot é perfeito, o tourbook é perfeito, a turnê em si é muito bonita, os passos, os figurinos, é tudo lindo. É claro que assim, o que tem de zoado é às vezes ela ficar conversando fiado, falando que não gostava de tal música e preferia música X, ou quando ela arrumava o cabelo ficava todo zoado, ela não tava nem aí. Então, assim, nesses pontos a gente podia perceber que ela não estava ligando tanto. Mas, assim, foi primorosa pela maneira que ela fala. Ela fala de um jeito que, assim, se eu fosse assistir, eu ia esperar uma porcaria. E não, a turnê foi muito bem feita. Eu conversando com o Johnny, ele falou que é muito verdade, o que ele falou, eu acredito que seja isso mesmo. Talvez ela, com os olhos de hoje, tenha essa visão em relação à turnê. Mas ela, na época, não tinha esse tipo de visão. Na época, as coisas faziam sentido ali. E eu gostei dessa ideia porque eu acho que realmente foi mais ou menos o que aconteceu. Justamente porque a turnê não foi uma coisa completamente zoada e mal feita, né? Ela foi uma coisa bem feita. Ela pode não ter sido a preferida da Britney, mas pela maneira que ela fala e pela maneira como foi, eu não batem. Ela fala um pouco do processo de gravação do Blackout e do Glory. Fala um pouquinho sobre o Baby, mais no sentido de como que foi construir o álbum para ela poder
estourar, né, e virar a celebridade que ela virou. Ela fala como que ela fez o Glory, o Blackout. Ela não cita o Sunluft. Eu acredito que seja por questões jurídicas, não pode. Então, vira e mexe, ela solta tipo, um amigo. Que eu acho que tem mais a ver com isso, assim, do que de ser o Sunluft, do que de fato outra pessoa. É bem bonito de se ver, assim, ela falando do Blackout. Ela é o álbum que ela mais tem orgulho, que ela acha que é o melhor álbum da carreira dela, e ela sabe que os fãs amam esse álbum. Muita gente ficou perguntando, será que ela vai falar sobre o Original Doll? Será que ela vai falar? Eu também achei que ela iria falar, mas eu acho que ela não faz ideia que pra gente isso é uma incógnita, que pra gente isso é um álbum, que pra gente isso é muito relevante. Ela falou em um dos posts que vai ter o volume 2, não sei se é verdade, mas eu espero que tenha o volume 2 e que o volume 2 ela consiga abordar mais questões de carreira. Eu acho que o volume 1 ela abordou mais a conservadoria e questões pessoais, até para uma autocura, assim, uma coisa mais de terapia mesmo. Já no 2, eu acho que ela vai conseguir se abrir mais e falar mais sobre a carreira, até porque ela tem visto como que o livro tem sido bem recebido, né, pela crítica e pelos fãs. Antes de eu fazer esse vídeo, eu vi que vendeu 1,1 milhão. Então, assim, isso é muita coisa. E sem contar as edições especiais que tem. Então, eu espero que isso tenha deixado ela animada e até de uma certa forma ela tenha se sentido abraçada a ponto de realmente querer fazer um volume 2. O Glory eu parei mais ou menos agora, que ela tá falando sobre o Glory, e eu tenho ficado muito empolgada porque quando ela fala sobre os filhos dela eu fico muito emocionada, porque é muito bonito de ver, dá pra ver o tanto que ela é dedicada e devota aos filhos dela, o tanto que ela é apaixonada com os filhos dela. Então, é muito bonito de poder ver e assim, que bom saber que ela ainda tem contato com eles, né? Que apesar de tudo, apesar de todas as coisas que aconteceram, eles ainda conversam, ainda têm contato. É muito interessante a parte que ela fala sobre a gravidez. Tanto a gravidez do Sean quanto a gravidez do Jaden. Ela fala sobre os dois e a forma que ela fala sobre o Kevin é um verdadeiro tapa de luva, absurdamente maravilhoso, porque ela não xinga, ela não fala entre linhas, ela é muito direta, mas ao mesmo tempo ela não baixa o nível. Então, ela te conta mesmo as coisas como foram. Então eu assim, achei foda essa maneira que ela contou, de uma maneira meio fria, que ela precisou ser mais fria, mas ela te conta tudo, sabe? E então foram uma das partes que eu mais gostei de ler, foi sobre a gravidez dela, como que ela também se portou, né? Tipo assim, em relação às pessoas, ao que estava acontecendo ao redor dela, ao Kevin, ao relacionamento, ao casamento, como que foi a gravidez e depois também quando ela entra no processo de criatividade com Glory, que ela falou que depois do blackout foi aí que ela voltou a ter o processo de criatividade. Antes disso, mataram ela, né? Tipo, é meio que inevitável. Mas isso tá muito óbvio pra gente. Ela fala, os meus fãs com certeza viram isso nos meus olhos. Então, pelo Femme Fatale, pelos circos, a coisa tava robótica. Ela, inclusive, usa o termo robótico. Muito curioso também. Ela fala do X Factor também, que foi difícil, muito difícil para ela fazer, que ela tentou fazer, mas que foi muito difícil. E conta um pouco do backstage com a Lu Taylor, com a Robert, com a Robert Greenhill e com o pai dela, que simplesmente também não deixava ela comer sobremesa quando ela queria, porque de acordo com o pai dela, ela estava sempre gorda. Ela também teve um relacionamento, né, ela conta sobre o relacionamento que ela teve com aquele fotógrafo na época dos paparazzis, e também conta depois quando ela teve com aquele outro, com o Charlie, que também era um cara mais fortão, que fazia academia. E fala que devido à intromissão do pai, o relacionamento acabou por desfazer. Ela conta do relacionamento com o Jason também, não o Jason Trewick, que era o
empresário, ela conta sobre esse relacionamento também. Enfim, ela é muito... Britney não poupou detalhes, não. Eu achei muito legal. E eu não acho que ela fez o livro querendo se livrar de nada, nem se poupar de nada, o que é muito interessante. Ela está muito preocupada em como que ela vai contar a história e, na verdade, ela está muito preocupada em te passar a história. Essa é a verdade. Isso que eu achei muito interessante nessa narrativa. Eu agora estou no capítulo 38, mas é o que eu estou falando para vocês. Vou acabar de ler essa versão e já vou pegar a versão americana. Então eu ainda vou fazer mais uns 2 vídeos para vocês falando sobre as minhas primeiras impressões sobre o livro da Britney. Então até agora tem sido muito interessante, mas a questão da tradução não tem me deixado ter esse contato com a Britney mesmo. Tenho sentido falta disso pelas péssimas escolhas de vocabulário que eu tenho certeza que a Britney não escolheria. Então, estou esperando o meu americano chegar para pelo menos terminar o americano e fazer um segundo vídeo para vocês, e aí depois eu faço um terceiro vídeo abordando de fato todo o livro no geral. É isso, eu fiz um vídeo pequeno, não foi para ficar muito grande, cheio de spoiler, obviamente, porque são as impressões do livro, mas é só para a gente ter uma noção mesmo e ir conversando aos poucos sobre os livros, e vocês sintam-se à vontade para colocar aqui nos comentários o que vocês estão achando do livro, as primeiras impressões, quais capítulos vocês já leram, tá? E se vocês quiserem falar sobre a turnê ou alguma coisa específica também, aqui embaixo é o espaço, tá bom? É isso. Ainda vou fazer mais um vídeo para vocês sobre o livro. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.